Boa noite, irmãos, graça e paz. Nós vamos orar ao Senhor, vamos buscar a face dEle, vamos buscar orientação àquele que pode verdadeiramente nos ajudar nessa noite. É com temor e tremor que encontro-me aqui, literais. Espero que esse sentimento seja de cada um do irmão e irmã que está aqui presente. Que quem sou eu? Quem somos nós, para tocarmos em assuntos tão elevados das Escrituras Sagradas? Todos os assuntos das Escrituras são assuntos elevados. Então nós vamos juntos buscar a face desse que pode nos ajudar. Vamos curvar nossa face, vamos orar a este Senhor maravilhoso. Amado Pai Celestial, no nome do Teu Filho Jesus, nós te pedimos, abra a Tua palavra para nós, conceda-nos espírito de sabedoria e de revelação. Senhor, nós queremos conhecê-lo mais e de modo íntimo. Nós pedimos também que sejam iluminados os olhos do nosso coração, sejam abertos, para que nós possamos ver o Teu plano de amor que foi estabelecido antes da fundação do mundo. É o que nós, com temor e tremor, pedimos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Vamos tomar duas porções das Escrituras Sagradas, vamos fazer a leitura. Livro de Efésios, capítulo 1. Porção a partir do versículo 3 indo até o versículo 12. Repetindo, Efésios capítulo 1, a partir do versículo 3 indo até o verso 12. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. E em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de Sua vontade, para louvor da glória de Sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo Seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da Sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Essa é a primeira porção. A segunda porção, nesse mesmo livro, nesse mesmo capítulo, agora do versículo 15 ao 23. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder, para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder,
e de todo domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Que texto maravilhoso. Que texto que precisamos do socorro do Espírito Santo. Esse é o nosso clamor. Nós vamos tocar aqui em realidades tão elevadas, tão maravilhosas, as quais foram estabelecidas antes mesmo da fundação desse mundo. Antes mesmo de Deus ter criado um átomo que comporia este universo. Antes mesmo dos seres celestiais terem sido criados, a Trindade Santa estabeleceu um eterno propósito. Então vocês imaginem só a profundidade desta realidade. Mas o Senhor quer que nós entendamos, sabe por quê? Porque esse projeto envolve a cada um de nós, envolve a nós todos. Então nós precisamos que o Espírito Santo verdadeiramente nos socorra nesta noite. Que os corações aqui presentes e o meu coração estejamos aí abertos para que recebamos toda aquela medida que o Senhor tem reservado para nós. Não tenho a menor dificuldade de dizer aos meus irmãos e irmãs: se o Espírito Santo de fato encontrar lugar em nosso coração, Ele vai revelar de modo profundo esse eterno propósito dele. E nós vamos sair daqui realmente com os nossos corações cheios de gratidão, de adoração. Não tem a menor dúvida, isso muda completamente a configuração do nosso andar. Aquilo que nós falamos em outras oportunidades, depois de nós recebermos todas as revelações que concernem esse propósito eterno, não tem como nós não andarmos de modo digno da vocação a qual nós fazemos parte. O que nós vamos fazer hoje? Olhando, esses versos aqui que nós lemos, e vamos olhar ele de uma forma que eu vou apresentar logo mais para vocês, para que tudo aquilo que já tenha sido falado possa crescer no nosso coração, e assim nós possamos avançar. Qual é o encargo? E vocês depois vão entender porque que eu escolhi, eu selecionei esse nome para dar como tema do nosso encontro: escolhidos nele antes da fundação do mundo. Olha que algo maravilhoso. Escolhidos nele antes da fundação do mundo. O que isso significa, o que vem a ser isso, ao longo da reflexão nós vamos meditar juntos. O meu objetivo maior, então, nessa noite, nesse encontro, é considerar juntamente com os meus irmãos essa oração que Paulo fez, de modo bem preciso. Nós vamos ver os textos que nós lemos, mas nós vamos começar analisando a oração que Paulo fez, que encontra-se aí a partir do versículo 15 até o seu final, que nós já apresentamos aos irmãos fazendo a leitura. Paulo, na realidade, nessa carta, ele faz duas orações. Uma é esta que nós acabamos de pontuar para vocês, do verso 15 ao verso 23. Ele vai fazer uma outra oração quando ele escreve essa carta aos irmãos em Éfeso, lá no capítulo 3, do versículo 14 a 21. É uma outra temática, uma outra direção. Mas o que nós vamos analisar juntos, ou buscar compreender um pouco mais, é exatamente por que Paulo orou e de modo tão profundo, tão preciso como ele aqui o fez. Vocês perceberam que Paulo, ele invocou, antes mesmo de ele colocar os pedidos diante de Deus, que esse Deus maravilhoso pudesse dar àqueles irmãos, consequentemente a nós, espíritos de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Mas ele vai mais além, ele fala assim: olha, que o coração deles sejam iluminados para que eles possam ver. Então Paulo, quando ele faz essa oração, é porque ele vai tratar de um assunto que, sem a graça, sem a luz do Espírito Santo, nós não conseguiremos tocar. Então nós vamos nos deter um pouquinho dentro desta oração que o apóstolo Paulo fez aqui, quando ele se dirigiu aos Éfesos, os irmãos efésios lá em Éfeso. E essa oração, ela tem 3 pedidos. Encontra-se exatamente em 2 versículos, 18 e 19.
Ok? Vamos só focar aqui, depois a gente vai avançar. Aqui está diretamente as petições que Paulo faz a Deus a favor daqueles irmãos. Que os olhos daqueles irmãos, né, os olhos do coração pudessem ser iluminados. Aí, para saberes, primeiro pedido, está escrito aí, para saberes qual é a esperança do seu chamamento. Esta é, vamos dizer, a primeira menção, o primeiro pedido, qual a esperança do seu chamamento. Segundo pedido, na sequência, próprio versículo 18, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos? Ok? Segundo pedido está aqui. E terceiro pedido, aí entra no versículo 19. Qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia do seu poder? Depois ele vai desenvolver de que forma esse poder foi manifesto. Então nós temos aqui em pauta esses 3 pedidos de oração que o apóstolo Paulo faz quando ele escreve esta carta, para que aqueles irmãos pudessem conhecer estas realidades, consequentemente nós. E com a ajuda do Espírito a gente vai avançar e a gente vai perceber a grandiosidade disso. É algo extremamente simples, mas ao mesmo tempo profundo. Então, só para focalizar aqui, o primeiro pedido é para que aqueles irmãos soubessem qual é a esperança do seu chamamento. Esse seu, você poderia colocar um maiúsculo, é o chamamento de Deus. Então, se você quiser, para ajudar nos seus estudos, colocar como assim, o primeiro pedido, você pode colocar dessa forma: qual é a esperança do chamamento de Deus? Qual é a esperança do chamamento de Deus? Ok? Vamos montando isso aqui em nossos corações e mentes. O segundo pedido, eu estou lendo na Bíblia agora. Qual a riqueza da glória da sua herança nos santos? É da sua, esse S é maiúsculo também. É a herança de Deus nos santos. Não é uma herança que os santos têm, ainda que nós a temos. Mas o texto está nos mostrando que nós devemos saber, ter a revelação, compreender qual é a riqueza da glória da herança de Deus nos santos. Então você pode colocar aí no segundo pedido, qual é a riqueza da glória da herança de Deus nos santos. Daqui a pouco nós vamos ir traduzindo isso e vai trazendo luz no nosso coração. Aí vocês entendem o que Paulo pediu, o espírito de sabedoria e de revelação. Vocês e eu entendemos por que os nossos olhos do coração precisam ser iluminados, senão nós não vamos enxergar mesmo. Ok? E o terceiro pedido, já dito, né, no versículo 19, qual é a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a força ou a eficácia da força do seu poder. Você pode colocar no terceiro pedido, conhecemos o poder que realizará o propósito de Deus, tanto no seu chamamento, como também aquilo que ele fará para que nós conheçamos a sua herança. Muito bem. Para que isso possa ser um pouquinho melhor compreendido por nós, eu fiz uma pequena paráfrase aqui de cada um desses pedidos. Na paráfrase que eu fiz aqui, em cada um desses pedidos, eu já vou trazer uma resposta e depois nós vamos analisar juntos. Okay? Vamos montando aí passo a passo. No primeiro pedido, eu criei essa paráfrase aqui. Ah, querido Deus, ilumina o coração deles de tal modo que eles possam conhecer a bendita esperança para a qual tu os chamaste. Senhor, tu os chamaste para ser filhos. Aqui está a resposta. A esperança do chamamento. A grande expectativa, o grande anseio de Deus no seu chamamento é que ele, no seu íntimo, desde a eternidade passada, ele ansiava ter uma família composta de muitos filhos. Já estou dando uma resposta para vocês. Isso depois vai facilitar quando nós analisarmos os textos. No segundo pedido eu fiz a seguinte paráfrase: mostra também, Senhor, a eles como é maravilhosa a bênção que tu prometeste aos seus filhos, que eles se tornarão a sua herança, e herança eterna. Estamos montando.
A esperança do chamamento de Deus, a expectativa, o anseio que Deus tinha na eternidade passada, era de ter uma família composta de muitos filhos. Esse é o propósito eterno. E essa é exatamente a esperança do chamamento de Deus. A esperança aqui não é algo que tem a realidade de expectativa, de anseio, de desejo. Deus desejava ter uma família composta de muitos filhos. Na segunda, aqui, quando nós lemos na Bíblia, parece-nos um pouco obscuro, né? E nós devemos conhecer também qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Na paráfrase você entende melhor. Mostra a eles também. Eu substituí maravilhosa bênção, enquanto aqui está riqueza da sua glória. É uma maravilhosa bênção que tu prometeste aos seus filhos, que foram chamados, né? Que eles se tornarão a sua herança, a herança eterna. Ou seja, Deus tem um propósito de ter uma família composta de muitos filhos. E esta família, estes filhos, se tornarão a herança, a possessão eterna de Deus. É isso que Paulo, na sua oração, estava desejando que o Espírito Santo trouxesse como revelação. Percebe que nós estamos pisando em pontos elevados, mas isso vai começar a ficar claro logo mais no nosso coração. Na terceira paráfrase, representando aqui aquele pedido, o último pedido que Paulo fez a favor daqueles irmãos, eu coloquei desta forma, né? Ah, Santo Senhor, revela também a eles o teu imbatível poder, porque vai falar do excelso poder, né? Através do qual o Senhor alcançará o teu eterno propósito. Qual é o eterno propósito? De ter filhos, e estes filhos se tornarão a sua herança eterna. Simples assim. Então começa a trazer um pouco de clareza. Agora nós entendemos porque o apóstolo Paulo, ele está desta forma colocando, orando para que realmente aqueles irmãos recebessem o espírito de sabedoria e de revelação, que os olhos do coração fossem iluminados para que eles enxergassem exatamente essas realidades, as quais nós precisamos também enxergar. Então, não está tudo claro, que eu sei, mas nós estamos avançando. Já sabemos um pouco da resposta dos 3 pedidos. Não sendo redundante, mas para tentar ajudar. Esse chamamento de Deus, é o chamamento dele, é que ele sempre teve uma expectativa na eternidade de ter uma família composta de muitos filhos. Sim, eu vou agregar aqui, parecidos com seu filho maior, Jesus. E estes filhos se tornarão a riqueza da sua graça, realmente a expressão máxima de bênção, porque esses filhos se tornarão a sua própria possessão, a sua própria herança eterna. E de que maneira essas duas realidades que compõem o eterno propósito de Deus serão alcançadas? Através da manifestação do majestoso e imbatível poder revelado na ressurreição, conforme nós vamos ver depois. Então, Deus alcançará aquilo que ele sempre intentou, ter uma família composta de muitos filhos em Cristo, e esta família, estes filhos se tornarão a sua bendita herança eterna. É isso que Paulo está nos mostrando aqui. Ok? Tudo isso aconteceu num planejamento dentro da eternidade. E percebam, queridos irmãos e irmãs, que Paulo não ora para que aqueles irmãos fossem bem-sucedidos. Ele não ora para que aqueles irmãos fossem prósperos, livres dos seus inimigos. Não era este o teor principal, e nem passou por perto do coração de Paulo. Paulo queria que aqueles irmãos soubessem o plano de Deus a favor deles. E o Senhor deseja, amados irmãos e irmãs, que nós conheçamos esse eterno propósito, para que nós possamos saber que antes mesmo de nós nascermos, antes mesmo, como eu disse, antes mesmo que haver um átomo na criação desse universo, o Senhor já pensou no Leandro, já pensou no Henrique, na Thaís, na Carol, já pensou no Davi, já pensou no Daniel, já pensou no João, elaborou algo maravilhoso. Depois nós vamos verificar, sabe, uma expressão linda, né? Tu és o meu filho. Isso é maravilhoso. Então, quando a gente vê
vamos dizer assim, essa profundidade de verdade aqui, isso deve encantar nossos corações. Por isso que Efésios é um livro extremamente profundo. E nós não conseguimos tocar em todas as realidades, temos até dificuldade, como eu a tenho, de expressar. Espero que eu possa ajudar os irmãos ou encorajar os irmãos a buscar mais nesse assunto. A oração de Paulo, então, ela rasga o véu do tempo. Ela realmente rompe com o véu do tempo e entra na eternidade, porque ela está relacionada com o plano eterno de Deus e o seu cumprimento. É isso exatamente. Ela é tão elevada, como estava dizendo aos meus irmãos, ela é tão elevada essa oração que Paulo, então, ele apela ao Pai que fosse concedido a eles tudo aquilo que nós já vimos, espírito de sabedoria e de revelação, que fossem iluminados os olhos do coração deles para que eles pudessem ver, que nós não conseguimos com a nossa mente natural enxergar, irmãos. Então nós precisamos que o Espírito Santo nos ajude. Paulo faz essa oração. Deixa eu começar diferente. Por que Paulo faz essa oração? Baseado em quê? Uma pergunta importante para nós. Ele está fazendo oração devido a tudo aquilo que ele já havia falado ou escrito àqueles irmãos anteriormente. Ele faz essa oração fundamentada, sabe onde? Entre os versículos 3 e o 12. Então, tudo aquilo que ele havia já escrito àqueles irmãos, ele chegou a um determinado momento e pensou, isso não entra na nossa mente. Aí Paulo faz essa oração tão maravilhosa, para que aqueles irmãos pudessem, então, ter a revelação de tudo aquilo que foi dito anteriormente. A oração é para revelar aquilo que havia sido dito ou escrito anteriormente, do versículo 3 ao 12, o qual nós já lemos. Então, é algo que nós vamos considerar atentamente. Paulo percebeu que o assunto era extremamente elevado. Então, é como se ele interrompesse a sua carta e fizesse essa oração, para que eles pudessem compreender tudo aquilo que Paulo havia escrito, que é realmente muito profundo. Paulo ora e tem em mente aquilo que ele já havia dito, como eu falei para vocês. Então, o que nós vamos fazer agora? Vamos considerar o primeiro pedido especificamente. O primeiro pedido, como disse para vocês, né, em linha reta, né, qual a esperança do chamamento de Deus? Paulo queria que essa realidade fosse trazida no coração dos irmãos de modo pleno e eles compreendessem. De onde Paulo tirou isto? A esperança do seu chamamento, já havia respondido, vou falar com mais, ou vou trazer mais abrangência na resposta agora. Versículos 3 e 4, capítulo 1. Então, vamos para responder essa questão que estamos considerando a respeito do primeiro pedido de Paulo. Nós vamos ler versículos 3 e 4 de Efésios 1. Já lidos, mas eu quero novamente registrá-los. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Até aqui por enquanto. Então Paulo queria que aqueles irmãos soubessem que havia um plano glorioso, um plano que foi estabelecido antes da fundação do mundo. E esse plano envolve exatamente a tudo aquilo que Deus tinha como expectativa, como esperança no seu chamamento. O que Deus queria que eles soubessem? Vamos detalhar aqui. Versículo 3 fala-nos de bênçãos. É como se Paulo estivesse dizendo assim, irmãos, olhem por favor as bênçãos que foram reservadas para vocês. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então Paulo chama a primeira atenção dos irmãos a esse ponto. Olha, vocês foram abençoados com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes. Vocês foram. Guardem isso. Pensem num chamamento maior. Mais do que isso. Vocês foram chamados, como aqui está escrito no versículo 4, olha, vocês foram escolhidos nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, para duas coisas, serem santos e irrepreensíveis. Esse é o primeiro ponto. Olha só que chamamento glorioso. Ele nos pegou daquela situação, nós estávamos num tremedal de lama, num poço de perdição. Nos tirou daquela condição.
através do novo nascimento, firmou nossos pés numa rocha, e agora Ele descortina para nós tudo aquilo que nos foi reservado antes da fundação do mundo. Há bênçãos em Cristo Jesus que foram reservadas e elas são derramadas sobre os seus. Mais do que isso, a Bíblia fala que nós nos tornamos santos e irrepreensíveis. Quão maravilhosa é esta vocação, ou quão maravilhoso é esse chamamento. Santos e irrepreensíveis. Ricardo, olha quem você era. Em Cristo Jesus, a Bíblia fala que você se torna santo e irrepreensível. É verdade que a boa obra que em você Ele começou, Ele vai concluí-la. Mas é exatamente esta realidade que Ele tem como projeto, não só para o Ricardo, mas para todos nós. E não somente isso, a nossa vocação, o nosso chamamento é muito maior. Ele continua nos dizendo aqui no versículo 5. Vamos ler o versículo 5, capítulo 1. E nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Não somente há bênçãos reservadas para nós nesse chamamento, não somente pelo novo nascimento nos tornamos santos e irrepreensíveis, mas também, dentro desse chamamento, há o quê? Há uma predestinação para que nós fôssemos adotados como filhos legítimos de Deus. Vamos montando aí. Isso é muito elevado. É mais do que sermos semelhantes a Ele, ou seja, mais do que sermos apenas santos e irrepreensíveis. É nos tornar filhos legítimos de Deus em Cristo Jesus. Isso é grande demais. É grande demais. Então, dentro dessa resposta que nós estamos buscando dar ao primeiro pedido do apóstolo Paulo, que nós devemos saber qual a esperança do seu chamamento, do chamamento de Deus. Lembre-se, ele quer ter uma família composta de muitos filhos. Então nós estamos olhando para esses versos iniciais e descobrindo que Paulo estava simplesmente pedindo que o Senhor trouxesse luz àquilo que havia dito, que ele já havia dito. Olha, vocês são aí aqueles que herdarão todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Olha, vocês são aqueles que em Cristo Jesus se tornaram santos e irrepreensíveis. Olha, vocês são aqueles que, além desta realidade, vocês foram predestinados para uma filiação. Vocês agora são filhos de Deus. Isso é grandioso. Podemos dizer, então, que o chamamento gracioso de Deus é um chamado para sermos semelhantes a Ele e também para sermos seus filhos. Isso é lindo demais. Isso fala a respeito de cada um de nós. Daqui a pouco vocês vão entender. O Senhor poderia dar simplesmente a nova vida para o Severino, regenerá-lo, dar um novo nascimento para ele se tornaria um santo irrepreensível. Mas ele não se tornaria algo além do que um anjo que é santo e irrepreensível. Deus queria muito mais para o Severino do que os anjos têm. Deus queria que o Severino pudesse olhar para Deus e falar assim: meu Pai. Por isso que é uma predestinação para que nós nos tornemos filhos. Isso nos coloca num estado mais elevado do que os próprios anjos. Então vocês entendem a sequência aqui. Então, esse chamamento envolve as bênçãos que eu já falei, não estou destacando elas aqui agora, que temos em Cristo, envolve sermos semelhantes a Ele, santos e irrepreensíveis. Mais do que isso, de nós sermos seus filhos. Isso fala de cada um de nós. Esse é o projeto para você, Socorro. Muito mais do que alguém que vivia no pecado e foi transformada, se tornou santa em Cristo, se tornou irrepreensível em Cristo, mas você não pode chamar Deus de Pai. Para que isso aconteça, você precisa ser predestinada à filiação. Esse é o ponto que nós devemos entender. Entendem porque Paulo fala por que nós devemos pedir ao Senhor Espírito de sabedoria e de revelação? Porque é algo, pelo menos ao meu coração, extremamente profundo. Isso é lindo. Amados irmãos, como o Senhor nos vê, como que Ele olha para nós, quando Ele olha para o seu povo, quando Ele olha para a sua igreja, de que maneira Ele vê?
de que maneira ele tem os seus olhos para o seu povo. Deixa-me citar 2 textos. Daqui a pouco a gente volta em Efésios aqui, mas vamos para Cantares, por favor. Cantares de Salomão. Cantares de Salomão. É um livro de Cantares, é um livro extremamente... deixem aberto no capítulo 4. Cantares, capítulo 4. É uma metáfora. É a metáfora que fala de um relacionamento entre Salomão e Sulamita. Só para vocês terem ideia, Sulamita é o feminino de Salomão. É o relacionamento de um casal. É o relacionamento de um marido e de uma esposa. E isso é uma metáfora do relacionamento de Cristo e da igreja. Aqui nós vemos verdades extremamente lindas, e num desses momentos é como se o noivo estivesse falando para a noiva, o esposo falando para a sua esposa. É o versículo 12, capítulo 4, versículo 12 de Cantares. Então vejam que o noivo ou o esposo vai dizer para a sua noiva ou a sua esposa: jardim fechado és tu, minha irmã, noiva minha, manancial recluso, fonte selada. Olha que lindo, que declaração linda esta. Então percebam que jardim fechado és tu. Quando nós pensamos aqui como que funcionavam os jardins dentro daquele contexto, é diferente hoje. Hoje você, em alguns lugares, alguns bairros, você passa, existem aquelas casas que, ainda que não sejam muradas, possam ter algumas grades, então os jardins estão bem ali à frente da vista de todos que estão entrando naquela casa. Você entra e passa pelo jardim até chegar à sala principal. São os jardins que nós conhecemos. Mas naquele tempo, os jardins, em algumas situações, eram diferentes, era um jardim fechado. Ou seja, o jardim ficava num lugar completamente isolado. E somente o convidado daquele que é o proprietário poderia acessar aquele jardim. Porque era um jardim particular, era um jardim fechado. E ele então está mostrando que a sua noiva é um jardim fechado, que era um manancial recluso e uma fonte selada. Vejam como esses termos se aparecem. Ou seja, você é exclusivamente minha. E os meus olhos não estão colocados em mais nenhuma outra direção. Isso fala de exclusividade. Quando o Senhor olha para nós, Ele olha para a sua igreja, para a sua amada e fala: olha, vocês são um jardim fechado, vocês são manancial recluso, vocês são fonte selada para mim. Eu não divido o meu amor com mais ninguém. É só com vocês. Então, quando Ele olha para você, Vânia, que faz parte desse contexto, Ele está olhando para você e fala assim: você é jardim fechado. Os olhos do Senhor te contemplam de tal forma que Ele não tira os olhos de você. É assim que o Senhor faz. Então, de que maneira o Senhor olha? Ele olha para a sua igreja, Ele olha para aqueles que são seus desde a eternidade passada. Exatamente assim. Keila, você já imaginou isto? Jardim fechado, manancial recluso, fonte selada. Os olhos do Senhor estão postos sobre você dessa forma. Desse cuidado, desse amor, sabe, colocado de tal forma em nós que somos exclusivos. Então, quando nós estamos analisando a esperança do chamamento de Deus, Ele quer ter filhos. Aí você percebe que nós ampliamos essa ideia de filhos, nos tornamos a herança dele diante dos seus olhos. Ampliamos, mostrando que em todo esse aspecto a Trindade toda será absolutamente atendida. Já falei em uma outra ocasião. O Filho, pela igreja, terá o quê? Um corpo composto de muitos membros que manifestarão o seu caráter. Exatamente aqui. O cabeça olha para nós e diz assim: vocês são um jardim fechado para mim. Cristo olha para nós e fala assim: olha, vocês são exclusivamente meus amados. Não é lindo isso, Paulo? Zezito, não é lindo isso? Cristo é maravilhoso. Cristo é maravilhoso. Outro texto, volte para Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, versículo 10. Mostra-nos então esses 2 versos que eu vou citar para vocês, que o Senhor, Ele quando olha para nós, eu diria para vocês, ele tem taquicardia de amor.
Quando Ele olha para nós, Ele tem um batimento cardíaco diferenciado, porque é assim que o verdadeiro amor manifesta-se, sabe? Mexe em todo o ser. Versículo 10, capítulo 2: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Tudo lindo, tudo belo, mas quando você vai olhar lá no seu original, essa palavra feitura, aí você vai perceber, mas por que não colocar essa palavra aqui? Poema. A Bíblia fala que nós somos poema dele. Não é lindo isso? Nós somos um poema de amor do Senhor. Você percebe a revelação profunda da qual Paulo havia recebido, e ele estava tão tomado daquilo que ele queria que aqueles irmãos enxergassem pelo menos um pouco, que é o nosso caso. Que é o nosso caso. De nós entendermos que Deus tinha uma esperança, uma expectativa, um anseio desde a eternidade, num chamamento, para que nós fôssemos seus filhos. Isso é lindo demais ao meu coração. Então, sobre o nosso chamamento, nós devemos lembrar, nós fomos escolhidos nele para sermos santos e irrepreensíveis. A palavra irrepreensíveis eu já tinha considerado há tempo atrás com vocês, lá no seu original, sabe o que significa? Moralmente perfeito. Isso é lindo demais. Ele nos chamou para que nós fôssemos semelhantes a ele. Isto fala de algo também que eu quero lembrar, meus irmãos, da riqueza da sua graça. Coloque os olhos do capítulo 1, versículo 7. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo o quê? A riqueza da sua graça. Aqui fala-nos claramente da obra redentora de Cristo. Fala-nos exatamente da obra que Cristo realizou por nós naquela cruz. E a riqueza da sua graça, guardem lá, ela satisfaz a nossa necessidade como pecadores. Éramos pecadores, estávamos destinados ao inferno, à condenação merecida. Mas um dia o Senhor entrou na nossa história, mostrou o seu amor, nós nos rendemos a esse amor. Experimentamos o que? A riqueza da sua graça. E isso atende à nossa necessidade como pecadores. Nos tornamos pessoas salvas. Nele agora somos santos e irrepreensíveis. Mas se eu voltar num verso antes, que é o versículo 6, o versículo 6 está complementando o que ele estava sendo dito por Paulo nos versículos 4 e 5. O versículo 6 diz assim: para o louvor da glória da sua graça. Então já é mais do que riqueza da sua graça, agora é para o louvor da glória da sua graça. Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então há uma diferença entre a riqueza da sua graça, verso 7, e o verso 6, louvor da glória da sua graça, que está aqui nesse versículo 6 que estamos considerando. O que a palavra quer nos mostrar? Aqui é uma revelação mais elevada. Aqui, o louvor da glória da sua graça satisfaz o quê? O beneplácito. Satisfaz o quê? O bom prazer, o deleite do coração do próprio Deus, que está no final do versículo 5. Olha só, vou ler o versículo 5 no seu final. Por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito, segundo o deleite, segundo o prazer de Deus. Aí ele vai nos mostrar, para o louvor da glória da sua graça. Muito bem, deixa eu dizer para vocês aqui algo importante. O louvor da glória da sua graça irá satisfazer esse prazer, esse deleite de Deus em nos abençoar como filhos legítimos em Cristo Jesus. Vocês estão entendendo porque nós precisamos de espírito de sabedoria e de revelação? Porque envolvem todas estas coisas. Então deixa eu traduzir aqui para vocês guardarem. Na riqueza da sua graça. Então, ali há uma realidade que nos satisfaz como pecadores. Ganhamos o novo nascimento. Mas, quando eu nasci de novo, eu sou predestinado para a adoção de filhos, para o beneplácito de Deus, para o prazer de Deus. Segundo, aí, o louvor da glória da sua graça. Ok? Já falamos sobre este assunto numa outra oportunidade. Agora,
No exemplo, vocês vão ter clareza dessas duas colocações aqui. Exemplo já dado, e preste bem atenção comigo aqui. Esse exemplo daquele homem extremamente rico, muito rico. Aí ele encontra um mendigo na rua, ele pega esse mendigo e dá de todas as suas riquezas, faz desse mendigo uma pessoa completamente nova, tira-o do estado de vergonha, tira-o do estado de miséria, tira do estado de pobreza. Isso significa a riqueza da sua graça, isso já é maravilhoso. O rico, ele tirou aquele mendigo daquela situação tão deplorável e deu toda a sua riqueza para ele, o tornou completamente, vamos dizer assim, liberto daquela situação anterior. Isso é a riqueza da sua graça. Mas, se esse homem rico fosse além e trouxesse esse mendigo e desse a ele a condição de se tornar seu filho legítimo, então ele se tornaria um co-herdeiro, um herdeiro daquele pai. Isso é louvor da glória da sua graça. Então o Senhor não apenas deu um novo nascimento para nós, e isso é riqueza, mas Ele nos adota como filhos. É o louvor da glória da sua graça. Não é mais claro para entendermos isso? Eu sei que depois vocês vão pegar os textos, vão rever, vão pensar e fazer. Eu queimo cabeça, eu queimo coração diante do Senhor, eu oro para que isso fique claro. Mas é o que está revelado aqui para nós. Então são duas situações as quais nós estamos considerando aqui. Só para fechar, né? O louvor da glória da sua graça satisfaz o beneplácito, o prazer dele, porque agora ele pode olhar para nós e falar assim: meu filho, Paulo meu filho, Patrick meu filho, Lucimar minha filha, Jane minha filha, louvor da glória da sua graça. Então é muito mais do que uma salvação, é de fato uma predestinação à filiação. Percebam a grandeza da revelação que Paulo está mostrando para nós aqui. Somos, queridos irmãos, filhos legítimos de Deus em Cristo Jesus. Isso é maravilhoso. Irmãos, a esperança do chamamento de Deus é um chamamento para sermos filhos. Isso está muito claro. O status mais elevado que alguém possa ter nesse universo é ser chamado filho de Deus. Eu vou fazer menção, se quiser anotar, vai depois lá, não vamos abrir. 1 Pedro 3:1. Lá está escrito assim: vede com grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Vocês lembram desse cântico? Alguém lembra de um cântico que fala disso aqui? Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. É o mais elevado status desse universo. São filhos de Deus. Quando Paulo está tratando desse assunto, ele quer que aqueles irmãos, de fato, recebam essa revelação. Fernando, você é um filho de Deus. Jéssica, você é filha de Deus. Davi, todos nós, filhos de Deus. Não tem status mais elevado do que este. Isso é maravilhoso. Agora, esse chamamento aconteceu em um momento. Olhe novamente o versículo 4. Esse chamamento aconteceu num momento específico, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Então aí está a nossa temática: escolhidos nele antes da fundação do mundo. E aqui eu preciso fazer uma observação sobre eleição para vocês. A eleição, esse assunto que os séculos se discute, esse assunto que nunca se chega a um denominador comum, esse assunto que divide, que não precisaria dividir, mas divide. Mas eu quero colocar a minha singela impressão sobre esse assunto. Aqui está escrito: assim como nos escolheu nele. Então guarde lá, não está escrito que nos escolheu para estar nele. Não está. Fomos escolhidos onde?
nele, não para estar nele. Isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Significa que os que estão nele é que são os escolhidos. Correto o meu raciocínio? Olhando para a Bíblia só? Quem são os escolhidos? Quem são os eleitos? Os que estão nele. Nós não somos escolhidos para estar nele. Eu estou aqui, eu vou ser escolhido para ser colocado nele. Não, eu já fui escolhido nele. Isso faz toda a diferença para nós. Não é uma eleição de pecadores para a salvação que está em vista, mas a eleição de redimidos para bênçãos e propósitos especiais. Se nós estamos nele, a eleição sempre vai ser nele. Então, a eleição sempre vai visar propósitos e bênçãos especiais. A eleição que nós aprendemos aí da teologia, escolhe pecadores, tendo em vista a sua salvação, para estar em Cristo. É assim que a eleição teológica diz por aí. A eleição das Escrituras é a escolha de santos, tendo em vista as suas bênçãos. Irmãos, a eleição, segundo as Escrituras, está ligada não à salvação, mas às bênçãos que seguem a salvação e que pertencem àqueles que já estão em Cristo. Agora, a eleição, segundo muitos teólogos, sejam reformados, sejam calvinistas, a eleição ou predestinação está relacionada com uma escolha que Deus faz de pecadores para a salvação através de um decreto imutável desde a eternidade passada. Com todo respeito, não creio assim. Já vamos falar mais disso. Então, olhando para o texto, está claro ou não está claro? Nós fomos escolhidos onde? Nele. Não para estar nele, que seria diferente. Porque aí eu estaria numa condição fora dele. Se eu estou fora dele, eu sou um pecador mesmo. Então, aí eu seria tirado dessa situação e colocado nele. Mas eu fui escolhido nele. Então, eu já desfruto de uma realidade. Compreende a situação? Vamos avançar um pouco. Depois nós vamos ainda tocar dar umas pinceladas desse assunto. Já vimos que o glorioso chamamento de Deus é um chamamento para sermos filhos. Está claro para vocês, no primeiro pedido do apóstolo Paulo, qual a esperança do seu chamamento? A expectativa de Deus é que Ele quer ter muitos filhos, uma família composta de muitos filhos. Isso é muito elevado. Agora vamos considerar o segundo pedido. Você se lembra o segundo pedido? Nós já havíamos dito, eu coloquei para vocês da seguinte forma: qual a riqueza da glória da herança de Deus dos santos? Qual a riqueza da glória da herança de Deus nos santos? Isso está lá no versículo 18. A parte B nós já vimos. Importante, o chamamento gracioso de Deus é um chamamento, repetindo, para sermos filhos de Deus. E esses filhos, já vou dar a resposta para vocês, depois vamos trabalhar. E esses filhos serão a herança de Deus. Quando, no final do versículo 18, na parte B, mostra que o segundo pedido envolve Paulo desejando que aqueles irmãos conhecessem a riqueza da glória da herança de Deus nos santos, significa que Paulo queria que aqueles irmãos soubessem que, uma vez que foi revelado que eles são filhos, Paulo queria que eles soubessem: agora vocês são uma herança, uma possessão eterna de Deus. Isso é maravilhoso. Ele olha para nós e diz assim: vocês são meus. Jardim fechado, manancial recluso, fonte selada. Vocês estão me entendendo porque que Paulo orou lá? Olha, dê espírito de sabedoria e de revelação. Mais do que isso, ilumina os olhos do coração. Eu sei que vocês vão meditar como eu estou meditando, mas o Senhor já nos deu um caminho aqui para que nós pudéssemos compreender algumas coisas lindas que estamos mexendo. Então, nesse verso que estamos considerando, no verso 18, afirma que esta herança é plena de riqueza de glória. O que é uma herança? Deixa eu levantar para vocês aqui agora, para nós compreendermos o que estamos falando. Herança é algo que pertence a alguém.
Nós somos herança de Deus, é o que estamos falando, é o que a Bíblia diz lá. Mauro, você faz parte da herança de Deus. Então, você é de Deus. A herança é algo que pertence a alguém, pertence a Deus. Então, o Senhor pode olhar e falar assim, Thaís, você é minha por herança. Ele pode olhar para cada um de nós, Elô, você é minha por herança. Lincoln, Marco, você é meu por herança. É direito, porque você é meu filho. Então, vejam só que sentimento maravilhoso é esse. Você é o meu filho. Irmão, nós vivemos numa sociedade cada vez mais terrível. Nós vivemos numa sociedade que, lógico, na realidade, onde o pecado tocou o homem, desde a queda, então nós temos uma sociedade extremamente complicada. Mas quando nós vemos em questões de relacionamento, pais e filhos, filhos e pais, nós temos realmente, é que nós vivemos num contexto, na esfera em que nós vivemos, nós temos pouco contato com o mundo que está aí fora. Quando você ouve histórias nas quais você fala assim, eu não posso acreditar que o homem chegou a este nível, mas chegou. Ou seja, crianças nascendo em lares completamente arrebentados, desorganizados, lares malignos. Então, que imagem uma menina, um menino terá do seu pai sendo o que o pai foi para ela? Como? Como nós vamos trabalhar nessa situação? Então, vivemos uma sociedade terrível, mas quando nós conhecemos que nós temos um Pai Celestial, que em detrimento de todas essas coisas, Ele pode olhar para nós, e isso chegar em revelação ao coração, para assim, vem cá que eu quero segurar você no meu colo, nos meus braços, eu sou o Pai. Então essa aqui é a grande e profunda revelação. Vejam só, João, saem daqui um pouquinho, João capítulo 20, abram lá por favor, João, capítulo 20, é apenas o versículo 17. O contexto aqui, a partir do versículo 11, nós temos o quê? A descrição da ressurreição de Jesus, quando ele aparece para Maria Madalena, ele vai tendo todos aqueles movimentos depois da sua ressurreição. Mas chega no versículo 17, ele diz algo extremamente lindo. Verso 17. Recomendou-lhes Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos, e diz-lhes, subo para o meu Pai e o vosso Pai. Olha só que lindo. Para o meu Deus e o vosso Deus. Olha aqui. Aqui está o ponto. Aqui está a obra perfeita de Cristo realizada para que nós pudéssemos, através de Cristo, chamar Deus de Pai. Então nós temos um Pai. Nós temos um Pai. Então essa revelação gloriosa de que nós somos não somente filhos, mas nós somos herdeiros, somos propriedades de um Deus que nos ama, de um Deus que olha para nós e diz, vocês são minha herança, vocês são meus filhos, vocês são minha possessão eterna. Efésios, por favor, novamente. Capítulo 1, versículo 11, vamos ler, versículo 11. Vai aparecer a palavra herança aqui. Nele digo, no qual também fomos feitos herança. Onde fomos feitos herança? Em Cristo, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Tudo bem. Vamos colocar esse texto ao lado do texto desse mesmo capítulo, versículo 5. Nos predestinou para Ele para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então, vocês têm aqui, nesses dois versículos, o 11 e o 5, a palavra predestinação, não tem aí? Predestinar aparece 2 vezes. Vocês encontram aí. No versículo 5, fala que nós somos predestinados para a filiação. Já falamos sobre isso. No versículo 11, em outras palavras, nós somos predestinados para ser a sua herança. Simples assim. No versículo 5, já falamos, somos predestinados para a filiação, para sermos filhos. Essa é a grande realidade do louvor da glória de Deus. No versículo 11 fala que nós somos predestinados para ser a sua herança. Aqui volta aquele detalhezinho de que está falando sobre os pensamentos da eleição.
Não, essa predestinação aqui não tem nada a ver em predestinação de certas pessoas no mundo para a salvação. Não. Mas essa predestinação, aqui citada nos 2 versículos, ela trata de uma predestinação para receber o quê? Um privilégio, uma posição muito elevada. Então, o primeiro privilégio da predestinação, vocês se tornaram filhos de Deus. Segundo privilégio, como filhos, vocês se tornaram herança de Deus. Minha possessão, Maria Ângela, você é possessão de Deus. Filha e possessão de Deus. Você foi predestinada a isto. Saio daqui mais um pouquinho, Romanos capítulo 8, versículo 29. Aparece a palavra predestinação de novo lá. Romanos 8, verso 29. Depois de Paulo ter falado que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados segundo seu decreto, ele vai falar o seguinte, verso 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Não foi predestinação para o novo nascimento. É uma predestinação para sermos conformados à imagem do Filho. Então, alguém que já é nascido de novo, que já tem a vida de Cristo, é predestinado para ser conformado a essa imagem, que já é uma realidade no coração dele. Entende o que o texto está dizendo aqui? É uma predestinação para sermos conformados à imagem do Filho. Isso é bênção, isso é privilégio, isso é posição. Vocês percebem que a Bíblia não trata de eleição e predestinação, colocando o pecador em um estado de miserabilidade para que eles sejam eleitos, predestinados à salvação? Não! Não temos fundamentos bíblicos para isso. O capítulo 9 de Romanos é usado como o grande esteio, vamos dizer assim, a grande base fundamental para defendermos a eleição. Não, ali o tema é justificação. Ali não tem ainda que você possa fazer 9, 10, 11, um parêntese, estudar um pouquinho a respeito do povo judeu, mas Paulo vai tratar do povo judeu mostrando que a justificação é o assunto principal aqui. Coloco a minha pequena impressão de coração, para que vocês meditem sobre este assunto. Então aqui a Bíblia, voltem para Efésios, por favor. A Bíblia, quando usa essas duas menções, né, a palavra predestinar aqui, não tem nada a ver com o que acabamos de falar. Éramos pecadores e nos tornamos salvos. Não, a predestinação aqui para sermos filhos e a predestinação aqui para que sejamos uma herança, a possessão eterna de Deus. Vocês têm material para estudar, não tem? Bastante. Bastante. Vamos estudar, vamos ler, mas é aqui que nós devemos olhar. Resumindo, então, esses 2 pedidos de Paulo. É o chamamento e a questão da riqueza da sua graça, né? Da herança da sua graça. De eternidade a eternidade, Deus tem um propósito, tem um plano. É de ter uma família composta de muitos filhos, ok? De muitos filhos. Esse é a esperança do chamamento de Deus, ter uma família composta de muitos filhos, aleluia. E esses filhos serão a sua eterna herança, a sua eterna possessão. É o segundo pedido de Paulo. Conforme nós já vimos lá, olha, eles precisam ter aí os olhos iluminados do coração para entender a riqueza da glória da sua herança. Há uma riqueza de glória nessa herança. O Senhor olhar para essa herança maravilhosa que é a igreja e se deliciar, porque é o deleite dele nos santos que são seus filhos. Então, de eternidade a eternidade, Deus tem um plano maravilhoso. Ele deseja ter uma família com muitos filhos, já falei, e esses filhos são a sua eterna herança. Amados irmãos, nós pertencemos a Ele. Somos filhos e somos a sua eterna herança. Esta é a oração do apóstolo Paulo, os 2 pedidos. O outro vai ser rapidamente, a gente vai considerar com vocês. Você entende por que nós somos chamados a vivermos de modo digno, lá no capítulo 4? Exatamente por isso, essa revelação tão profunda, que ainda nós estamos tateando, mas o Senhor tem permitido que a gente vislumbre alguma coisa. Então, quando Paulo escreveu essa carta aos irmãos em Éfeso, então, Paulo estava lá no escritório do Senhor. O Senhor falou diretamente para ele, porque é muita profundidade, é muito lindo isso.
é para mexer conosco. Mas eu quero trazer para vocês também dentro do cunho prático, porque vocês entendam que vocês são filhos amados de Deus. Independentemente da história de cada um de nós, possa ser uma história mais difícil, mais conturbada, mais obscura, mais terrível, mas quando você conhece que você foi comprado por elevadíssimo preço, e você agora pode chamar o seu Deus de papai, sabe que Ele vai pegar você nos braços e vai depositar e dar a você um amor que você nunca teve. E aquilo que você não recebeu não vai lhe fazer falta, porque você vai receber diretamente do alto toda a, vamos dizer assim, toda a realidade desse sentimento de pertencimento que todos nós temos. Muito bem. Vamos considerar, por fim, o terceiro pedido do apóstolo Paulo, né? Qual é o poder que realizará esse propósito do chamamento de Deus para e trazer esses filhos para uma eterna herança? Paulo queria entender, olha, tudo isso que vocês ouviram agora, de vocês serem filhos, de vocês serem uma herança, isso teve um preço. Isso teve um preço muito altíssimo. Vocês precisam compreender de que maneira vocês foram resgatados daquela situação da qual vocês viviam. É por isso que ele vai falar, a partir do versículo 29, do versículo 19, e qual a suprema grandeza do seu poder. Ele vai descrever aqui, eu faço questão novamente de ler o versículo 19 em diante, segundo a eficácia da força do seu poder, verso 20, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo sentar à direita nos lugares celestiais, acima de todo o principado de potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Então vejam só como que Paulo ele desenvolve essa realidade do alcance desse poder. Mas é interessante, para responder para vocês, né, diretamente, qual o poder? Qual é o poder? Então a resposta é simples, é o poder da ressurreição. Esse é o poder da ressurreição. Esse é o poder que ele exerceu em Cristo. Mas, se ele ressuscitou Cristo dos mortos, é porque Cristo foi morto. Ele foi levado à cruz. Então, permita agora eu ler algo aqui para vocês, muito interessante. Amados irmãos, foi permitido que o mundo e Satanás manifestassem a sua maior exposição de poder, que é a morte. Que é a morte. Quando cravaram Cristo na cruz. Então, quando o diabo, o mundo, tinha expressado o seu poder ao máximo grau, Deus demonstrou o seu insuperável poder, ressuscitando Cristo dos mortos, colocando-o como homem no lugar mais elevado deste universo, à sua destra, acima de tudo, absolutamente tudo. Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Aleluia, amados irmãos, a cruz está vazia e o trono está ocupado. Então Deus exerceu esse poder ressuscitando Cristo dos mortos. Cristo não pecou, não se achou dolo algum em sua boca. E a morte só poderia reter alguém que o pecado tivesse o tocado. Então Deus o tirou das garras do Hades e elevou Cristo no mais alto elevado trono desse universo e colocou debaixo dos pés de Cristo tudo que nós acabamos de ler aqui, toda a potestade, todo o principado, todo o poder, não só nomes que possam se referir no atual momento, mas no futuro não tem. Cristo está no mais alto elevado trono desse universo. Cristo está. É interessante que ele se tornou Senhor e Rei de todas estas realidades, mas para a igreja, a Bíblia fala que se tornou a cabeça. Por quê? Porque o Senhor deseja um relacionamento de intimidade com a igreja. Ele quer olhar para nós com olhos de intimidade. Então vejam só que o relacionamento dele, ele continua sendo Senhor e Rei de nossas vidas, mas ele agora é o nosso cabeça, porque ele deseja ter uma intimidade conosco. Não é glorioso isso? Ao meu coração é. A igreja é o seu corpo, ele é a cabeça. Isso significa que ele deseja uma comunhão íntima, perfeita com os seus amados. É
glorioso demais, queridos irmãos. Agora nós estamos indo para o final, vou fazer algumas considerações, algumas perguntas que eu faço, e você precisa responder no teu coração, né? Como posso me tornar um filho de Deus? Aliás, você tem certeza que é um filho de Deus, uma filha de Deus? É uma pergunta que você tem que responder no seu íntimo. Segunda pergunta, como posso fazer parte dessa herança de Deus? E a terceira, como que eu posso provar desse poder? Nós vamos ver mais uma passagem, João capítulo 1, você já a conhece. João capítulo 1, versículo 11 ao 13. Já vai nos responder essas questões aqui. Como nos tornar filhos de Deus. João 1, 11 em diante. Veio para o que era seus, e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então aqui está a resposta da primeira pergunta, como me tornar filho de Deus? Exatamente, recebendo Cristo Jesus, crendo na sua obra. Então você pode dizer no teu coração, Senhor, eu o recebo em meu coração. Eu creio em Ti de todo o meu coração, creio que somente Tu podes manifestar em mim de tal forma o Teu poder para que eu conheça a minha experiência em Ti. É receber Cristo Jesus no coração, simples como está aqui. Nós devemos ter essa certeza, querido irmão, querida irmã, que nós somos filhos de Deus. Devemos recebê-lo de todo o nosso íntimo. Quando você nasce de novo, quando você ganha a experiência do novo nascimento, você experimenta aquilo que eu falei lá atrás, a riqueza da sua graça. Você é totalmente redimido. É a primeira parte, você se torna santo e irrepreensível perante Ele. Você recebeu a vida de Cristo. Agora você faz parte de um projeto eterno. Você é um eleito para se tornar santo e irrepreensível perante Ele. Mais do que isso, por causa do teu novo nascimento, você também foi predestinado a ser um filho de Deus, por meio de Cristo Jesus. Aí você prova o quê? O louvor da glória da sua graça, conforme nós já vimos lá atrás. Irmão, irmã, você faz parte da herança eterna de Deus. Quando você nasce de novo, você experimenta as riquezas da sua graça. Mas isso é um processo que acontece tudo junto. A gente separou para vocês entenderem. Mas imediatamente nós somos eleitos, predestinados a experimentar todas aquelas bênçãos derramadas, que nele nós somos santos e irrepreensíveis, que nele nós fomos predestinados para sermos filhos. Vocês estão entendendo por que nós devemos orar para o Espírito de sabedoria e de revelação? Você percebe que a gente toca em situações, nós precisamos do socorro do Espírito mesmo. Todos nós. Esse é o ponto. Entendemos então, porque nós fomos escolhidos nele antes da fundação do mundo, é para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Entendemos porque nós fomos predestinados para experimentarmos a adoção de filhos em Cristo Jesus. Irmão, nós somos filhos de Deus, somos sua possessão eterna. Nós somos a sua herança bendita, aleluia. Irmãos, o mesmo poder que ressuscitou Cristo dos mortos, também nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares mais elevados desse universo, que é em Cristo Jesus. Esse é o projeto dele. Onde nós estamos hoje? Exatamente nos lugares celestiais. Vocês têm material para trabalhar, não tem? Tem bastante. E eu também. Mas para fazermos o fechamento aqui, queridos irmãos, quando nós buscamos juntos aqui, com a ajuda do Espírito, responder, né, o que Paulo queria dizer com aqueles 3 pedidos, quero ser de fato redundante aqui para gravar. A esperança do seu chamamento, o anseio de Deus, o chamamento de Deus era ter uma família composta de muitos filhos. Ponto. A riqueza da graça, da herança nos santos, que
Paulo queria que aqueles irmãos soubessem de tudo aquilo que ele havia falado. Olha, vocês como filhos, como família de Deus, vocês se tornaram uma herança eterna, possessão eterna de Deus. Simples assim. Esse é o plano de Deus na eternidade. E para que isso fosse alcançado, então Deus, Ele exerceu a sua mais gloriosa manifestação de poder ressuscitando o Cristo dos mortos. Mas nós vimos, anteriormente, tudo aquilo que as trevas e o inimigo fizeram para que pudesse manifestar o mais alto, elevado grau do poder negativo, que era a morte. O que aconteceu? Deus os chamou Cristo dos mortos. Então, venceu, acabou. Nós somos mais do que vencedores, acabou a briga. Então, quando você e eu sabemos, pela graça de Deus, que fazemos parte desse projeto, nós fomos eleitos antes da fundação do mundo nele, fomos predestinados nele, sim, tudo isso, para recebermos bênçãos. Lembre-se, a eleição na Bíblia, a predestinação na Bíblia não tem nada a ver com salvação, busca de pecadores para serem salvos. A eleição, a predestinação na Bíblia tem em relação aos redimidos, para que esses recebam bênçãos e privilégios que foram preparados exclusivamente para eles. Quando a Bíblia fala dos perdidos, ele não fala dos eleitos que não estão ouvindo, fala dos perdidos, fala dos que estão mortos em delitos e pecados, simples assim. Quando a Bíblia fala de eleitos, fala dos santos. Com todo respeito, irmãos que pensam de maneira diferente, mas aqui está um posicionamento que eu queria deixar registrado aos meus irmãos. Nós vamos entregar esse tempo nas mãos do Senhor. Já dei uma tarefa enorme para vocês pensarem, irem diante do Senhor, buscarem a face dele e nós avançarmos dentro da revelação do Senhor. Vamos orar. Querido Pai Celestial, nós te damos muitas graças pelo seu plano de amor que foi realizado antes da fundação do mundo. Muito obrigado pelo seu glorioso chamamento. Obrigado por fazer de cada um de nós, de todos nós, da sua igreja, a sua eterna herança. Muito obrigado pelo bendito poder da ressurreição. Sem ele não haveria esperança para nós. Nós te damos muitas graças, pois nós somos parte da sua bendita família. Ah, Senhor, como é glorioso poder chamá-lo de Pai. Muito obrigado por esse glorioso privilégio. Bendito sejas eternamente. Por Cristo Jesus é que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Amados irmãos, Deus abençoe vocês. Tenham uma semana de muita meditação em Efésios capítulo 1. Graça e paz.